Bom dia, moçada! Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, dê aquele like, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, vamos dar continuidade à análise das provas anteriores do Colégio Naval. Então, terei que fazer uma leitura rápida em função do tempo que nós temos para a gravação. Ok? Então, vamos lá. Primeira questão. Uma das alterações produzidas recentemente, causada pela incorporação do elemento ambiental no discurso do desenvolvimento, foi o estabelecimento de novas diretrizes para o uso da terra. A Amazônia, um dos principais objetos de preocupação dos ambientalistas, voltou à cena e tornou-se objeto de disputa pela sua significação. Sobre os problemas ligados à ocupação do espaço amazônico, que vem preocupando os ambientalistas, assinale a opção correta. O avanço do chamado arco de devastação teve seu período mais intenso durante o governo de Getúlio Vargas. Olha o erro. O arco de devastação, o arco do desmatamento, o arco do fogo ou o arco do desflorestamento ocorreu a partir da década de 1970, sendo motivado pela criação do PIN, o Plano de Integração Nacional, desenvolvido no governo Médici, com o objetivo de promover o povoamento e o desenvolvimento da Amazônia. E, em função disso, a abertura de estradas e os incentivos governamentais contribuíram para a expansão das fronteiras agrícolas em direção às bordas sul e oriental da Amazônia, dando início, assim, a um acelerado processo de destruição da floresta, conhecido como o Arco da Devastação ou Arco do Desmatamento. Face de grande expansão da indústria regional, outro erro, em função da expansão das fronteiras agrícolas, principalmente depois da criação da Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia. Mais um erro. Ocorreu em função da criação do Plano de Integração Nacional. Letra B. Para além da dimensão aparente do desmatamento, o arco de devastação amazônico dá conta de um processo mais amplo, menos visível, como uma intricada e oculta teia de tráfico clandestino de animais, a chamada biopirataria, de garimpo e de madeira, acontecendo sob as copas das árvores. Ou seja, essas atividades ilícitas não são percebidas pelas imagens de satélite, então são mais difíceis de serem combatidas em função da proteção que a floresta oferece a essas pessoas que atuam dentro dessas formas ilegais de exploração dos recursos da Amazônia. Afirmativa correta. Vamos ver o erro da C. Os modos de vida tradicionais dos chamados povos da floresta, caboclo amazônico, quilombolas, índios, têm sido determinantes na configuração da catástrofe ambiental amazônica, devido principalmente à ligação indissociável entre o baixo nível tecnológico das atividades que desenvolvem e a degradação ambiental. Isso está errado. Os povos da floresta são aqueles que menos agridem o meio ambiente. Pelo contrário, eles procuram conciliar o meio ambiente com as suas necessidades básicas de sobrevivência, de certa forma, aplicando conceitos de desenvolvimento sustentável, de certa forma. D. A província mineral da Serra dos Carajás, no sudoeste do Pará, errado.
A província mineral dos Carajás, uma das mais ricas do mundo, está no sudeste do Pará. É a maior reserva de minério de ferro do mundo, sendo administrada desde o início de sua operação pela hoje privatizada Companhia Vale do Rio Doce e é considerada modelo de extração mineral sustentável. O Vale do Rio Doce, de fato, tem ali algum cuidado em recuperar as áreas degradadas quando a atividade extrativa se encerra. Em 2006 foi aprovada a Lei de Gestão das Florestas Nacionais, FLONAS, que estabelece critérios para o manejo da floresta como limites para a derrubada de árvores e estímulo ao manejo múltiplo, associando a proteção da floresta ao uso econômico sustentável, o que impedirá definitivamente o avanço do desmatamento. Tanto não impediu que o desmatamento cresceu nos últimos anos. Então, aqui está o erro. Impedirá definitivamente. Reduzir o desmatamento, a princípio, até conseguiu. Mas impedir que o processo continuasse avançando, isso nenhuma lei, acredito eu, que conseguirá impedir. Então, a resposta correta, a letra B. Aqui nós temos a segunda questão. Observe o fragmento de texto em destaque e a tabela abaixo. A nova divisão do trabalho industrial no Brasil é acompanhada de uma nova repartição geográfica. O texto e a tabela acima tratam do reordenamento espacial da indústria brasileira a partir da segunda metade do século XX. Sobre o espaço industrial brasileiro e suas recentes transformações, assinale a opção correta. Moçada, tema indústria. Cai com muita frequência no Colégio Naval. Fiquem ligados. Letra A. O reordenamento do espaço produtivo no Brasil é resultado da combinação entre novas formas de produção e de organização social surgidas a partir dos anos 1970, somadas ao planejamento estatal. Afirmativa 100% correta. Vamos ver o erro ou os erros das demais afirmativas. O processo de desconcentração das atividades produtivas para fora da região sudeste culminou com uma indiscutível perda de comando dessa região. Errado. Apesar da participação da região sudeste na produção industrial e também em número de estabelecimentos industriais ter diminuído, a região sudeste ainda mantém o maior parque industrial do país, com aproximadamente 46%, 47% dos estabelecimentos industriais existentes no Brasil. C. Seguindo a tendência percebida nos países centrais, a desconcentração industrial brasileira produziu espaços que se destacam como a vanguarda tecnológica do país, como é o caso da região Nordeste. Na região Nordeste, nós temos as indústrias mais tradicionais. O Brasil não tem uma tradição grande de investir em ciência, tecnologia, desenvolvimento de tecnopolos. Os mais importantes tecnopolos do Brasil estão concentrados nas regiões Sudeste e Sul, que são as regiões mais ricas. Não estou, com isso, afirmando que não há indústrias de alta tecnologia no Nordeste. Tem, mas quando comparado ao parque industrial de alta tecnologia do Sudeste e Sul do Brasil, em número bem inferior. Então, afirmativa errada. A desconcentração industrial brasileira atingiu de forma mais contundente o estado de São Paulo, que perdeu sua posição de liderança no parque industrial brasileiro no início do século XXI. Errado. São Paulo ainda mantém a liderança, é o estado mais industrializado do Brasil até hoje. Entre 1964 e 1985, foram criados pelo Estado órgãos de planejamento e desenvolvimento regional, correto, cujo propósito único era fomentar o aproveitamento apenas das potencialidades naturais das macro-regiões. Não. Esses órgãos de planejamento estatal foram criados com o objetivo de promover
uma descentralização, uma desconcentração do desenvolvimento do país, inclusive permitindo que outras regiões brasileiras também pudessem se industrializar. Então, afirmativa errada. Vamos à questão número 3. Hoje não basta produzir, é indispensável pôr a produção em movimento, pois agora é a circulação que preside a produção. Em tempos de economia globalizada, alta competitividade internacional, o crescimento econômico brasileiro vem esbarrando em dificuldades impostas pela inadequação de seu sistema de transporte, ainda predominantemente rodoviário. A respeito das políticas de transporte de cargas no Brasil, assinale a opção correta. As dimensões continentais do país, associadas a algumas de suas condições naturais, como o relevo fortemente acidentado, é errado. O relevo brasileiro não é fortemente acidentado. Impediram a implantação de uma matriz de transporte multimodal. Outro erro. Os corredores de transporte multimodais começaram a ser implantados no Brasil a partir da década de 1990. B. O transporte ferroviário é pouco utilizado no território brasileiro por se tratar de um sistema caro e complexo. Errado. O transporte ferroviário é o segundo sistema de transporte mais barato que podemos utilizar. Incompatível com o nível de desenvolvimento econômico contemporâneo do país. Outro erro. O transporte ferroviário é recomendado para países de grande dimensão territorial, como o Brasil, e é importante para o desenvolvimento econômico de qualquer país do mundo. C. O transporte de carga por caminhões tem um custo mais elevado do que o realizado por outros meios, como trens e navios, isto que o volume de mercadorias transportado por litro de combustível é menor. Correto. O transporte rodoviário é o segundo sistema de transporte mais caro do mundo. Só não é mais caro do que o aeroviário. Sendo assim, apesar do Brasil priorizar esse sistema de transporte, podemos dizer que isso representa um erro da política adotada pelo governo brasileiro há muito tempo. Vamos ver o erro da D. O transporte ferroviário tem se apresentado como principal substituto do sistema rodoviário em função dos maciços investimentos estatais na expansão desse modo no fim do século XX. Errado. O governo brasileiro, no final do século XX, já havia reduzido e muito os investimentos no setor ferroviário, um dos fatores responsáveis pela decadência do transporte ferroviário em nosso país. O governo, inclusive, já no início do século XXI, iniciou a privatização das mais importantes ferrovias do Brasil. A opção pelo transporte rodoviário ainda predomina no Brasil, devido à queda do preço dos combustíveis no país, em especial após a descoberta de grandes reservas de petróleo conhecidas como pré-sal. Errado. O preço dos combustíveis praticados no Brasil acompanham o mercado internacional. Inclusive, mesmo com a descoberta das grandes reservas do pré-sal, mesmo o Brasil alcançando a autossuficiência na produção do petróleo, nós temos um dos preços mais elevados do litro da gasolina, do litro do óleo diesel e do gás natural praticados no mundo. Então, resposta correta, a letra C. Transporte é um outro tema que cai com relativa frequência no Colégio Naval. Fiquem ligados. Vamos lá, questão número 4. Observe a imagem a seguir. Em 1960, a brasileira tinha em média 6 filhos. Em 1980, passou para 4 crianças. Em 2000, 2 filhos. Em 2020, será de 1,5. Está próximo disso. A dinâmica do crescimento da população brasileira se alterou substancialmente ao longo do século XX. Sobre a transição demográfica brasileira, assinale a opção correta. A queda da taxa de fecundidade brasileira está relacionada à crise econômica e às altas taxas de desemprego que atingiram o país durante
as décadas de 1980 a 1990? Não. A queda da taxa de fecundidade está relacionada à maior participação das mulheres no mercado de trabalho, à difusão do planejamento familiar, à difusão das técnicas contraceptivas e por aí vai. B. A população brasileira aumentou significativamente durante o século XX, em virtude da entrada maciça de imigrantes que vieram atender a expansão da demanda de mão de obra industrial. Errado. A partir de 1930, a participação do imigrante no crescimento da população brasileira diminuiu muito, até mesmo porque Getúlio Vargas criou a lei de cotas e também criou a seleção doutrinária que restringiram a entrada de imigrantes no Brasil. E o Brasil já não era bem visto como uma boa opção para os imigrantes. A Segunda Guerra Mundial, a instabilidade política durante o regime militar, foram outros fatores que restringiram a entrada de imigrantes em nosso país. O alto crescimento populacional foi fruto do crescimento vegetativo ou natural da população brasileira. C. O incremento populacional no país durante o século XX pode ser explicado pelo predomínio de políticas de controle de natalidade por parte do governo federal, reconhecidamente neomalthusiano. O Brasil nunca assumiu oficialmente a adoção de políticas de controle da natalidade. Pelo contrário, o Brasil ele apoia o planejamento familiar, ficando a cargo da família o direito a ter quantos filhos assim desejar, ou seja, a opção do número de filhos fica a cargo do casal, da família, e não de uma ação direta feita pelo Estado. D. A redução do número de filhos é uma mudança demográfica característica dos países em processo de industrialização, devido essencialmente aos movimentos nacionais de emancipação feminina. Aquilo que eu disse, a redução do número de filhos se deve a um conjunto de fatores combinados. O retardamento na idade do casamento, a maior participação das mulheres no mercado de trabalho, a difusão das técnicas contraceptivas, a adoção do planejamento familiar, a concentração da população em áreas urbanas, onde é maior o custo de criação e onde as pessoas têm mais acesso à informação, é que foram os principais fatores determinantes pela queda da taxa de natalidade e também da taxa de fecundidade em nosso país. Então, a resposta à letra E: a vida urbana apresenta maior custo, o número crescente de mulheres no mercado de trabalho, além da disponibilidade de métodos contraceptivos, o que resulta na redução da taxa de fecundidade. Resposta à letra E. Vamos à próxima pergunta. As precárias condições de trabalho ainda são uma realidade marcante no campo brasileiro. Atualmente estima-se em 12 anos a vida útil de um trabalhador rural, ou seja, o período no qual é produtivo, e o salário muitas vezes não é suficiente para sustentar a família. Sabendo que as condições acima descritas são produzidas pela forma como a produção e o trabalho estão organizados na agricultura brasileira, analise as afirmativas abaixo. O latifúndio, ou seja, as grandes propriedades dedicadas a uma produção exclusivamente voltada para o mercado externo, olha o exclusivamente aqui, olha o erro. Nas grandes propriedades, onde se estabelece a lavoura comercial ou a criação de gado para fins comerciais, tanto se abastece o mercado interno como o mercado externo. O agronegócio, por exemplo, prioriza as exportações. Absorve a imensa maioria da população empregada no campo brasileira. Outro erro: a maior parte dos trabalhadores rurais estão em pequenas propriedades. Cerca de 70% da força de trabalho no campo exerce o chamado trabalho familiar, que é um trabalho não assalariado. Então, temos aqui a afirmativa 1 errada, já descartamos a A e B. Vamos a 2.
O trabalhador assalariado no campo brasileiro, assim como na cidade, é aquele que recebe o pagamento mensal por seu trabalho, tendo ou não registro formal correto. Se a 2 está correta, a letra E está descartada. Vamos a 3. As unidades familiares de subsistência são pequenas propriedades nas quais, por meio do trabalho familiar, busca-se garantir a toda autossuficiência e independência do grupo diante do mercado. Toda autossuficiência, independência, não. A agricultura familiar, ela depende também do mercado para vender os seus excedentes, ela depende também de empresas para fornecerem os insumos, os implementos agrícolas, até mesmo porque na agricultura familiar ainda também depende muitas vezes do crédito rural, PRONAF, o Programa Nacional da Agricultura Familiar, que financia os pequenos produtores rurais. Então, se a 3 está errada, só nos resta a afirmativa D. A 4, portanto, está correta. O trabalhador temporário apresentado sob a forma de boia fria ou trabalhador volante tem ainda hoje presença marcante no campo brasileiro, apresentando importante fator de deterioração das condições de trabalho. Isto porque o boia fria ele não tem carteira assinada. Seus direitos trabalhistas não são respeitados. Lembrando ainda que o boia fria é aquele trabalhador contratado principalmente em épocas de colheita por um agente intermediário denominado gato. Então, resposta letra D. Vamos à última pergunta. A urbanização é um dos traços fundamentais da modernidade. A urbanização, quando o crescimento da população urbana supera o da população rural. Um fenômeno que se verifica há mais de 2 séculos na Europa e que adquiriu contornos mundiais ao longo do século XX. O Brasil inicia sua caminhada rumo à modernização industrial, notadamente a partir da década de 1930. O crescente êxodo rural, além de uma drástica aceleração no ritmo do crescimento vegetativo, resultaram inevitavelmente em uma rápida e, por vezes, desorganizada urbanização. Sobre esse processo, assinale a opção que apresenta corretamente o conceito e sua respectiva definição. Vamos lá, letra A. Megalópole, local no sentido topográfico onde nasceu a cidade. Errado. Megalópole é o nome que se dá a um grande aglomerado urbano constituído pela conurbação de 2 ou mais metrópoles ou pela conurbação de 2 ou mais regiões metropolitanas. Rede urbana, posição que uma cidade ocupa em relação aos fatores naturais ou geográficos da sua região. Errado. Rede urbana é um conjunto de cidades integradas ou semi-integradas através das redes de transportes e comunicações, por onde fluem pessoas, mercadorias, serviços e capitais. A rede urbana de um país é integrada quando essas cidades têm plena infraestrutura de transportes e comunicações, permitindo assim o fluxo de mercadorias, trabalhadores, serviços e capitais, e é semi-integrada quando existem ainda cidades relativamente isoladas no território, como acontece aqui no Brasil, principalmente na Amazônia. C. Megacidade, conjunto de áreas contíguas integradas socioeconomicamente a uma cidade central. Megacidade é o nome que se dá a toda cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Esse conceito aqui se aplica à região metropolitana e não à megacidade. D. Conurbação, superposição ou encontro de 2 ou mais cidades em razão de seu crescimento. Correto. Conurbação é o nome que se dá à união de 2 ou mais cidades, resultante do crescimento horizontal das mesmas. Região metropolitana, cidade-mãe, dotada dos melhores equipamentos urbanos de um país ou de uma região. Errado. Região metropolitana é um conjunto de municípios contíguos integrados a uma metrópole, apresentando serviços e infraestrutura comuns. Portanto, resposta correta, letra D.
Moçada, a urbanização é outro tema que cai muito na prova do Colégio Naval. Moçada, deixa aquele like, compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal e ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Um beijão no coração de vocês, um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto.